Bom, a ideia desse vídeo é dar uma demonstração de como é que essa aula funciona. E agora, especificamente, esse funcionamento na parte da aula que é referente ao contexto histórico das Copas do Mundo. Dentro desta parte, nós veremos um vídeo que trabalha aí a sequência relativa à Copa do Mundo de 1934, na Itália. E o objetivo essencial da discussão, aí, do diálogo, da exposição, é destacar a relação entre esta Copa do Mundo de 1934 e a ideologia nazi-fascista, em especial o fascismo italiano, tão característico desse período. Então, relembrando esse aspecto, a aula como um todo ela tem a possibilidade de ser trabalhada por dois professores, em sendo eu, professor Dimas, o responsável pela parte da aula, que é essa parte do contexto histórico das Copas do Mundo. A aula pode ser dada dessa forma, a referência ao futebol brasileiro, do professor Leandro Sapiência Galvão, e a minha parte, que é a referência ao contexto histórico das Copas do Mundo. E também a gente pode imaginar essa aula desanexada, sendo que o contexto histórico das Copas do Mundo constitui uma aula e o futebol brasileiro outra aula. Nós podemos ter a situação dos dois professores juntos ou não. Relembrando também um aspecto até da questão visual. Então, não por acaso estou aqui com esta camisa da seleção italiana. Esta em especial é uma camisa que é uma réplica da camisa utilizada pela seleção italiana em 1982. É uma lembrança não muito agradável para nós brasileiros, mas enfim, necessária. E fica evidente aí que o grande objetivo é que a cada Copa do Mundo trabalhado, a cada conjunto de Copas do Mundo trabalhadas, o professor, eu no caso, esteja com uma camisa referente a esse trabalho, referente a esse contexto. Esta bela camisa azul da seleção italiana, ela será utilizada tanto nessa sequência que veremos, relativa à Copa da Itália de 1934, quanto também na Copa seguinte, que é a Copa de 1938, a Copa da França, até porque a Itália foi bicampeã, ganhou o torneio nas suas duas edições, em 34 e 38, e até porque o objetivo comum é destacar a questão do nazifascismo, tanto na Copa de 34, tanto quanto na Copa de 1938, destacando a presença aí do fascismo italiano. Enfim, poderemos ver nesse vídeo como é que esta aula funciona, então, a sequência específica da Copa do Mundo de 1934, dentro da parte específica contexto histórico das Copas do Mundo. É o que veremos então aí na sequência. Bom, essa é a parte da aula correspondente aí ao contexto histórico das Copas do Mundo. Dentro dessa parte, especificamente aqui, nós temos a sequência que trata das Copas de 1934 na Itália e de 1938 na França. Para efeito deste vídeo demonstrativo, nós vamos ver o funcionamento aí da sequência relativa à Itália, 1934. Embora podemos observar aí no título que essas Copas são trabalhadas em conjunto, em duas sequências separadas, mas um conjunto só de raciocínio e de reflexão, até porque o grande objetivo é fazer a relação entre essas Copas do Mundo e a emergência aí das ideologias nazifascistas. Então, começando o nosso trabalho aqui, o demonstrativo de como é que essa aula funciona, nós levantamos primeiramente alguns aspectos gerais aí desse período, a ascensão aí dos regimes dito totalitários, à direita, regime italiano, regime alemão, e depois começamos a fazer uma discussão que é a discussão da caracterização desses regimes, em especial com relação à presença aí do simbolismo, da propaganda. A partir desta reflexão, dessa discussão, desse diálogo, começamos a olhar especificamente para a Copa da Itália de 1934. Dentro dessa ideia do simbolismo e da propaganda, nós lançamos mão aqui de uma referência audiovisual, que é uma referência de cinejornal da época, onde destaca-se essa caracterização da equipe italiana de futebol em 1934 como praticamente um exército a serviço do fascismo.
Então, esta referência audiovisual, ela inicia aqui com essa informação, e na sequência ela passa a nos mostrar exatamente isso, os próprios jogadores e a comissão técnica fazendo a característica saudação fascista. Então, deixando muito claro essa relação muito forte entre a equipe de futebol, que irá disputar essa Copa do Mundo em casa, inclusive no próprio país, e essa ideologia política fascista característica aí do período. Na sequência, ainda trabalhando essa questão do simbolismo e da propaganda, nós vemos no caso alemão a presença do simbolismo da camisa. Então, essa camisa característica da Copa de 1934, utilizada pela seleção alemã, e o símbolo bem conhecido aí da suástica. E podemos ver aqui a própria camisa em ação, por assim dizer, uma foto batida durante a Copa de 34. Na sequência, e ainda trabalhando essa questão do simbolismo e da propaganda, nós vemos como o governo fascista tentou literalmente personificar na Copa de 34, na Itália, a sua ideologia política. Esse é o primeiro modelo de um cartaz para a Copa do Mundo, um modelo que foi censurado pela FIFA, que não foi aceito, e onde fica muito clara a referência, o nacionalismo, a bandeira nacional italiana, e o jogador trajado com o uniforme da seleção italiana e fazendo a característica saudação fascista. E nós temos, por último, nessas reflexões aqui da Copa de 34, um material sonoro que chama atenção para vários aspectos importantes e interessantes para essa reflexão, para esse diálogo. Primeiro, essa forte presença, essa forte influência aí da ideologia totalitária, nazi-fascista, nesse período, e o reflexo disso no Brasil, já que temos aqui uma referência a falas de Getúlio Vargas, que na época estava ali na transição de governo provisório, depois da Revolução de 30, para o próprio início de um governo constitucional, e mesmo como líder, eleito inclusive, indiretamente, mas eleito, de um regime constitucional, de uma república presidencialista, tece uma série de elogios aí à ideologia fascista, demonstrando a forte presença disso no mundo e o reflexo disso no Brasil da época. É o que essa sonora pode nos fazer perceber, pode nos fazer refletir dessa forma. A ideologia fascista também acompanhou a seleção brasileira. O presidente da República, Getúlio Vargas, numa explícita aproximação com a Itália, recomendou à delegação que se espelhasse no comportamento italiano. E essa é a ideia. Então, claro que aqui nós temos apenas um demonstrativo desses recursos em ação, e claro que reforço mais uma vez a noção que deve ficar de que isto, no momento da apresentação, no momento do trabalho da aula, constituirá uma exposição com essa reflexão e com o diálogo permanente durante todo o momento, não só nesta sequência, mas na aula como um todo. A ideia é essa, então, poder observar como é que, nesse caso da Copa da Itália de 1934, esse contexto histórico das Copas do Mundo é trabalhado nesta atividade.